Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, agradecer a presença dos jovens estudantes do curso de Administração Pública da Faculdade de Goiânia, bem como as demais pessoas que compõem a plateia nesta noite, e agradecer também a presença do jovem professor Bruno Falcão, pela iniciativa de trazer o alunado deste curso de Administração Pública para que pudessem, nesta noite, assistirem à sessão da Câmara na Casa José Pinto de Abreu. Ao mesmo tempo em que parabenizo ao companheiro Marcos Vinícius, da TV Goiânia, que nos deixam felizes de sabermos que na noite de hoje, a partir de agora, nós vamos ter uma transmissão direta para os internautas que acompanham a sessão desta casa, ao vivo, sem ter que fazer edição e apresentar essas sessões no dia seguinte. Aqui foi colocado de forma muito competente, na abertura da sessão da noite de hoje, nesta tribuna, pelo vereador Arnaldo Oliveira, quais as funções, quais as atribuições inerentes a este poder e o que faz cada vereador que aqui compõe este legislativo. De forma competente, de forma didática, colocando tintim por tintim a importância do legislativo, que é o órgão, que é o poder que fiscaliza o executivo, e que esta casa tem feito realmente o seu papel, é bom que se diga, aqui e acolá, com algumas divergências, com algumas distorções, mas que efetivamente a Casa José Pinto de Abreu, ao longo desses 19 meses da atual legislatura, tem atendido às expectativas da população, não obstante sabermos que existe crítica, que existem várias críticas por parte do povo, que muitas vezes também, por não estarem informados, por aqui não comparecerem, fazem juízo de valor, distorcendo a participação de alguns vereadores desta casa. E dentre essas atribuições, dentre os deveres que são inerentes ao poder legislativo, tem um fator importantíssimo, que não basta apenas que os vereadores aqui se limitem a fazer indicações, fazer requerimentos, propor emendas a alguns projetos que aqui são encaminhados a esta casa, que se apegue ao Código Tributário, que se apegue a outros problemas do município, como o plano diretor também. Tudo isso é muito importante para que as pessoas acompanhem a importância que tem o Poder Legislativo. Mas é, sobretudo, de importância capital, aquela prerrogativa que tem o vereador nas suas atribuições, que é fiscalizar o Executivo. Nós vivemos num país onde chama a atenção, e eu digo isso quase que todas as vezes em que faço uso da palavra nesta tribuna, sobre o descaso dos políticos no nosso país. Quando a gente coloca que 70% a 80% dos nossos políticos têm demonstrado que são desonestos, que a população, por consequência, se torna incrédula e que não acreditam mais nos políticos, com justa razão,
A gente vem acompanhando, eu disse aqui, no discurso da semana passada, sobre o noticiário do Jornal do Comércio, que tem enfatizado sistematicamente aqueles shows fantasmas, aquele show de abuso do poder, abuso do dinheiro público praticado pela Casa Joaquim Nabuco, pelos nossos deputados. Em número de 49 membros daquela casa, 39 têm usado permanentemente o dinheiro do povo para enganar a população, oferecendo circo para o povo e, ao mesmo tempo, surrupiando parte desse dinheiro. E aproveitei, inclusive, para fazer uma comparação quando eu fui deputado, que tinha também, minha gente, uma verba, algumas pessoas que participaram aqui na sessão passada, tinha uma verba de 20 mil reais em 2000, no ano 2000, que cada deputado tinha direito a receber para investir na área social, para gastar com as ONGs, com as organizações não governamentais, assistindo essas entidades da melhor forma possível, prestando um serviço à sociedade. E aí o que se viu é que essa verba foi extinta por uma fiscalização tenaz da imprensa pernambucana, que levou a mesa diretora da Casa Joaquim Nabuco, no ano de 2000, a suspender essa verba, porque se aplicava 4, 5 mil reais na finalidade para a qual a verba era liberada, e 14, 15, 16 mil reais os deputados compravam notas fiscais para prestarem contas e receber a subvenção do mês seguinte. E aí a gente deu o exemplo que ainda vamos trazer a esta casa, pedi a minha chefe de gabinete, que na época fui deputado, ela serve hoje a um outro deputado lá na Assembleia, para que ela providenciasse, para a gente aqui apresentar aos nobres pares desta casa, que o que a gente fala embasado com documento. Que as duas únicas parcelas que eu recebi enquanto deputado, a gente comprou 2 Kombis e entregamos aos moradores, a associação lá de Tejupapo, na pessoa do então vereador da época, que hoje é vice-prefeito, Carlos de Joca, e ao senhor Fernando, lá na colônia Z3 de Ponta de Pedras, que era o presidente daquela instituição. Vemos, inclusive, as Kombis matriculadas, e aí acabaram com o programa, com justa razão, porque os deputados estavam surrupiando o dinheiro do povo. Isso porque não existe uma fiscalização eficaz do Poder Legislativo. Como aqui, por exemplo, a gente vai aproveitar, presidente, para lembrar a Vossa Excelência, que já o fiz na sessão passada, para dar um pouco de celeridade na indicação dos membros que irão compor a CPI, que criamos aqui, por autoria deste vereador que vos fala, para a gente averiguar as denúncias feitas aqui nesta casa pelo vereador Zilde Barbosa, porque a população ainda está nos aguardando, extasiada pela paralisação. A cobrança, vereadora Olga, Vossa Excelência sabe que vive também, a exemplo dos demais, em contato no dia a dia com a população, e acham que esta coisa não vai acontecer. E a fiscalização, ela tem que ser permanente, porque a gente aqui colocou também que o prefeito, que hoje a gente toma conhecimento, presidente, que por isso que o prefeito botou uma nota, que recebeu um certificado, que ele não é o pior do mundo, como gestor, na condição de prefeito. Ele como disse o vereador Zildo Barbosa, ele é medalha de prata. Ele tem... É de bronze, É de bronze. Mas de bronze é inferior ao de prata? É verdade. Então é de bronze, porque ele é o terceiro pior do Estado. O primeiro é de Olinda, Renildo Calheiros, que a gente vê todo dia nos jornais que ele desapareceu de Olinda. Nunca se viu um governo tão irresponsável, tão irregular, do amigo que eu conheço de 20 anos, Renildo Calheiros. E o segundo é Carlinho de Moinho, lá em Carpina, que é a medalha de prata. E Fred, com 87%, é medalha de bronze. Por quê? De rejeição, minha gente. Não é de aprovação, não, viu? De rejeição. Por quê?
porque não fala a verdade para o povo. Se tomarmos, por exemplo, que aqui foi colocado por mim, né, do que ele alardeou, que recebeu 182 milhões de reais, minha gente, que captou esse recurso ao longo desses 19 meses do seu governo, esta casa recebe, e é lido na ata, na abertura de cada sessão, tudo aquilo, ou quase tudo, que vem de Brasília e do governo do Estado, em forma de convênio, de repasse. E a gente não viu esses recursos, entendeu, serem comentados aqui na leitura da ata das nossas sessões. 182 milhões de reais. E aí eu perguntava quinta-feira passada, prefeito, e o dinheiro botou aonde, prefeito? Porque ninguém viu nada, prefeito. Ao mesmo tempo que ele dizia para o povo que ali estava no cinema, que deu a ordem de serviço para 12 escolas e 12 PSFs para suas recuperações. E eu dizia, ora, quem deu a ordem de serviço para 3 postos de saúde da família e apenas concluiu um lá em Carrapicho e 2 se encontram parados desde o ano passado, do Bom Tempo, de Nova Goiânia, então eu queria brincar. Domingo passado eu soube que ele inaugurou a ordem de serviço. Inaugurar a ordem de serviço, prefeito. Onde já se viu isso? Chamar deputado federal para assistir uma baboseira, né? E o povo, se a gente não estiver aqui fazendo essa observação, vereador Algo, algumas pessoas podem achar que isso não tem importância. Mas se a gente não está aqui para dizer que não é verdade as informações fornecidas por Sua Excelência o prefeito Frederico Gadelha, o povo vai passar, entendeu, mais uma vez como sendo sido enganado, porque não tem conhecimento da verdadeira realidade dos fatos. Então, esta é uma atribuição desta casa. E a gente tem feito isso de forma sistemática, sem querer agredir ninguém, apenas com o intuito, com o fito de cobrar aquilo que é um direito que a população tem de saber aonde é aplicado efetivamente os recursos dos impostos pagos pelo nosso povo. Então, esta CPI, presidente, tem que dar celeridade, tem que agir como manda a lei, com rigor. Se está havendo desvio, a CPI irá dizer, no curso que será, né, do acompanhamento pelos membros que irão compor esta comissão parlamentar de inquérito. E a gente aproveita para dizer que, ao mesmo tempo em que, quando fui deputado, a gente, de forma diferente de muitos deputados que lesavam o erário, que surrupiavam o dinheiro público, a gente deu exemplo de seriedade, aplicando os recursos corretamente como manda a lei. A gente também, da mesma forma, quando o prefeito, já disse aqui nesta casa, diversas vezes, que quando duvidaram da seriedade do nosso governo no meu primeiro mandato, a gente mandou esta casa aprovar uma CPI para que apurassem as denúncias que o povo queria tomar conhecimento, e a oposição desistiu da ideia, vereador Arnaldo. Já disse aqui diversas vezes. Então, são esses exemplos que valem na política, são os gestos, não? E não a retórica de mentir para o povo, de enganar. Já passou o tempo, agora nós vamos iniciar uma campanha que nos faltam ainda 54 dias para o dia 5 de outubro, onde os brasileiros vão eleger o presidente da República com o seu vice, os governadores de Estado com os seus vices, os senadores da República, os deputados federais e estaduais. E é em boa hora que a gente pede àqueles que aqui estão, que reclamam naturalmente, né, do descaso dos políticos, e aqueles que nos assistem e nos dão essa honra de, no íntimo do seu lar, assistindo à TV Gaiamum ou à Goiânia TV, também terem a consciência que está chegando a hora de a gente dizer não a deputados federais que brincam com o dinheiro do povo, a deputados estaduais que estão repetindo o exemplo do mensalão,
que foi tão exaustivamente debatido, né, criticado e cobrado desde os anos 2006, quando foi denunciado, né, pelo deputado Roberto Jefferson, em cima do grande responsável pela criação do mensalão, o doutor José Disseu. E por falar em Zé Disseu, aqui a gente não pode perder, Barbosa, o momento de falar em Disseuzinho, que Vossa Excelência aqui denominou muito bem, né, para que a gente fique antenado, para que a gente fique focado na ação desse governo que aí está. Porque a gente denuncia aqui desde o início do governo. Por isso mesmo é que nós estamos afastados de Fred Gadelha como gestor do Executivo Municipal. Que demos a ele o apoio, eu, o vereador Arnaldo Oliveira, e que, graças a Deus, a gente está livre desse cálice. A gente se afastou porque entendia que o governo seria um desastre, e aí está a prova inequívoca do percentual que ele alcança de 87% de rejeição. Porque não tem nada, minha gente. Na saúde, na educação, vão enganar aí, ordem de serviço, para quê? Porque é a época da campanha eleitoral. Aliás, eu devo dizer aqui que ele está me desafiando. Disse ali o vereador Arnaldo, que fez uma reunião com alguns cargos em comissão para dizer que onde tiver um voto de Beto Gadelha como candidato a deputado federal, ele vai tirar a vereadora Amanda. Está com um poder enorme, que vai mostrar que o candidato a deputado federal dele será mais votado do que Beto Gadelha, o forasteiro. Aí a gente vai teimar, a gente vai bater cabeça, para dizer ao povo o que o povo precisa ouvir nas ruas, quando se iniciar efetivamente a campanha, que certamente se dará a partir de amanhã. Então, esta é a função precípua do Legislativo, dentre tantos pontos que foram enumerados aqui, com a aula dada pelo vereador Arnaldo Oliveira, de forma muito competente. Esta função ela é fundamental, fiscalizar. Porque se não fora desta forma, se agissem nesta casa, como tem agido aqui, até muitas vezes de forma eventual, mas está fiscalizando, está presente, está buscando averiguar as denúncias feitas aqui contra a má administração, contra a má aplicação dos recursos do povo. Se tivessem tomado essa mesma providência em tempos pretéritos, a situação da nossa cidade, com certeza, não era caótica como tem se apresentado ao longo desses últimos anos. Muito obrigado, presidente, pela tolerância.